Olá, meus amores, estamos de volta com a nossa videoaula de matemática e agora nós vamos ver outro conteúdo também, né? Nós vimos aí no vídeo anterior falando um pouquinho sobre dúzia e meia dúzia, né? Dúzia equivale a 12, meia dúzia equivale a 6 e essas quantidades estão inseridas no que nós vamos trabalhar agora, que é o gênero textual receita, né? Um texto onde nós contemos quantidades que fazem parte da matemática, certo? As receitas são tudo aquilo, né? Um tipo de texto que nos proporciona elaborar um tipo de comida, né? As receitas fazem parte da culinária. Hoje nós vamos ver uma receita da culinária nordestina, que é o bolo de fubá, certo? A cultura nordestina nos traz muitos alimentos nessa época, né? Nos traz o pé de moleque, nos traz o bolo de fubá, né? É chamado de festa da colheita porque muitas coisas são plantadas e colhidas, né, em quantidade, principalmente o milho e o amendoim, não é isso? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho de como fazer um bolo de fubá e quais são os ingredientes que entram nesse bolo, né? Nessa receita, na verdade. A receita é um gênero textual que tem duas partes, certo? Que são os ingredientes, que é tudo aquilo que nós vamos utilizar nessa receita, né? Tem o modo de fazer, que é como a gente vai preparar essa receita, certo? Então, a quantidade dúzia e meia dúzia, nós vamos ver um pouquinho aqui, né? Dentro dessa receita. Os ingredientes que vão entrar no bolo de fubá, trouxe aqui para vocês olharem. Óleo, né? Temos aqui também o fubá de milho, temos aqui o açúcar, nós temos os ovos, não é isso? Nós temos fermento, nós temos a manteiga, pode usar manteiga ou margarina, nós temos também leite, farinha de trigo, são ingredientes que são utilizados no bolo de fubá e faz parte da cultura junina, não é isso? Da cultura nordestina. Nesse período as pessoas comem bastante bolo de fubá porque é gostoso, de milho, né? Que o milho também a gente tem em quantidade, não é isso? Então aqui os ingredientes dessa receita são ovos, que são 3, a quantidade do ingrediente são 3 ovos. Eu tenho aqui, ó, que a gente viu nesse instante, meia xícara de óleo. Meia quer dizer que é a metade da xícara, né? Eu usei aqui o 1-2, que quer dizer meia, se eu não quiser escrever a palavra meia, né? 2 xícaras de açúcar. A quantidade é 2 xícaras e o ingrediente é o açúcar. Tenho também 2 xícaras de fubá, que é o fubá de milho, o ingrediente principal, porque o bolo é de milho, certo? E temos 1 xícara de farinha de trigo, temos também 1 colher de fermento em pó e temos 1 copo de leite. Esses são os ingredientes, a primeira parte de uma receita. É tudo que nela entra, é tudo que nós vamos usar, não é? Para poder colocar em prática, para a gente ver aquele bolo, ó, bem gostoso. Se possível, a prova vai pedir que vocês façam um bolo de milho com a mamãe, certo? É bem prático, é fácil, são poucos ingredientes. Vocês podem aí estar fazendo em casa e mostrando para a prova, eu quero ver, viu? Olhem só também aqui. A segunda parte da receita é o modo de fazer. Como é que eu faço? A maneira que eu vou utilizar os ingredientes. Quem é que entra primeiro? Quem vem depois? O que é que eu vou misturar? Não é desses ingredientes que a Pro falou aqui, citou. Então, eu vou dizer um pouquinho aqui sobre o modo de fazer. Aí eu posso perguntar em alguma questão, né, de alguma atividade. Qual é o modo de fazer? Como você vai utilizar esses ingredientes dessa receita? Não é isso? Misture bem os ovos. Olha aqui, os ovos vocês vão mexer bastante, né? O óleo também você vai colocar junto com os ovos para misturar e o açúcar. Vai fazer aquela mistura, né? Depois você vai acrescentar o fubá, que é o ingrediente principal, o fubá de milho, o trigo e o leite, né? Depois vocês vão mexer todos esses ingredientes e levar ao forno, certo? E aí tem também o tempo, né? Que é a quantidade de tempo que vai permanecer no forno para que o bolo fique no ponto. Então a receita é muito importante, né? A gente tem mamães aí que tem cadernos de receita, não é isso? Tem também o Google lá na internet, você vai lá e você pesquisa uma receita se você quiser fazer uma coisa bem diferente na sua casa. E hoje nós estamos trabalhando uma receita junina, que é o bolo de fubá, que a gente vê muito nesse período, certo? Então, quais são as partes da receita? Ingredientes e modo de fazer. Os ingredientes é tudo aquilo que a gente vai usar e o modo de fazer é como a gente vai preparar,
certo? E aí, vocês gostaram dessa receita de bolo de fubá? Quem é que gosta aí de bolo de fubá? Eu acho que muita gente gosta, né? Só em ser bolo a gente gosta, né? Então, assim, a Pro agora se despede, né? Com um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que tenha ficado claro. A gente vai trabalhar isso hoje na nossa aula. Vamos trabalhar dúzia e meia dúzia, fazer atividades e vamos trabalhar também a receita, certo? A Pro fica aqui com essa receita junina, certo? Um cheiro e amanhã a gente está de volta com mais aula, certo?